Vamos para a rua? Agora sim, Marcelo Bazélio está no CCT da Barra Funda acompanhando o São Paulo e traz a evolução ou não da troca que o tricolor quer fazer com o Grêmio do Everton pelo Luciano. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Mi. Boa noite a todos os amigos que acompanham o Gazeta Esportiva. Bom, a negociação do São Paulo com o Grêmio aí envolvendo a troca do Everton pelo Luciano, olha, ela pode melar. Ontem as conversas estavam avançadas, mas à noite as tratativas emperraram. O próprio presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, falou em entrevista à Rádio Gaúcha lá de Porto Alegre que a negociação estava longe de ser concretizada e ela realmente está longe de ser concretizada porque o São Paulo entende que merece uma compensação do Grêmio. Explico. O Everton tem 100% dos seus direitos econômicos ligados ao São Paulo. Já o Luciano tem apenas 50% dos seus direitos econômicos atrelados ao Grêmio. Como a troca é pau a pau, o São Paulo teria direito a apenas 50% dos direitos econômicos do Luciano e o Grêmio teria 100% dos direitos econômicos do Everton, uma defasagem. Outra coisa, o São Paulo seria prejudicado porque o Luciano tem que cumprir suspensão na Libertadores. Ele foi suspenso por causa de uma briga no Grenal e só voltaria a atuar no torneio na última rodada da fase de grupos da competição. Já o Everton não. O Everton está liberado para disputar a Libertadores, outra defasagem. Então, por isso, o tricolor entende que merece uma compensação do Grêmio. Pode ser financeira, pode ser envolvendo mais um atleta na troca, mas o Grêmio sequer debateu isso porque entende que não tem que dar compensação coisa nenhuma. Esse é o negócio, se quiser bem, se não quiser, tudo bem também. Vamos acompanhar aí o desenrolar dessa história, os próximos capítulos dessa novela. E ainda falando sobre atacantes, o Alexandre Pato voltou aí para essa retomada das competições nada bem, não vem sendo decisivo, não vem fazendo gols e para completar, perdeu sua vaga no time titular na semana passada. Lisieiro entrou na vaga de Alexandre Pato e a gente preparou um VT falando um pouquinho sobre essa fase ruim de Pato com a camisa tricolor. Vamos conferir. Alexandre Pato. Há quem ame, há quem odeie. Mas as expectativas em cima do atacante sempre estarão, lá em cima. Mas a fonte secou. Depois de 4 meses afastado dos gramados, Alexandre Pato não voltou na mesma pegada. E com a queda de rendimento, acabou sendo substituído nas 2 partidas após a paralisação. A fase é tão ruim que nesse último fim de semana contra o Goiás, na estreia no Brasileirão, Pato seria reserva. Durante os treinamentos, o atacante foi sacado do time titular para a entrada de Lisieiro no meio-campo. Nessa quinta, contra o Fortaleza de Rogério Ceni, isso deve se repetir. Resta saber se o banco vai fazer Pato acordar, como fez no fim do ano passado, quando o jogador passou as últimas 6 rodadas do Brasileirão sem jogar um minutinho sequer. A situação não está nada boa para o Alexandre Pato, mas o que vocês acham? Vocês acham que o camisa 7 do São Paulo ainda pode dar a volta por cima pelo clube? Devolvo para vocês aí no estúdio, um grande abraço. Valeu, Mar. O que vocês acham? Eu, falando especificamente do Pato, entendo que sim, é jogador de qualidade, o nível nosso é muito baixo, mas acho que o Diniz até mexeu um pouco no time, na estrutura do time, depois do vexame Mirassol, podia sobrar para uns 3, 4, não era só para o Pato não. É verdade. Tinha que sobrar para alguém, sobrou para o Pato, que está devendo realmente, mas não é só o Pato. Aliás, o Pablo foi um dos que se salvaram aí nos últimos momentos. Ele fez gols em todos os jogos, mas também de nada adiantou, porque o São Paulo foi eliminado, né? Mas eu acho que um banquinho pro Pato vai muito bem, viu? Porque aí, quem sabe, ele pegue consciência do que ele é, né? Ele é um grande jogador, só que ele mesmo ainda não botou em prática toda aquela grandeza que ele tem, não é verdade? No Corinthians, no comecinho, ele foi mais ou menos bem. No São Paulo, ele veio, marcou gols interessantes no começo do Campeonato Paulista. E agora ele murchou. O Pato murchou com uma flor. Que gracinha, né? Murchou que nem uma flor. Fez assim... Ô Chico, mas você acha que essa geração de jogadores de futebol se importa de ficar no banco? Ou é uma geração tipo, tá caindo na minha conta, então
Não tô nem Não, aí. se importa sim, porque o Hernanes é um exemplo disso aí. É colega do Pato e disse o seguinte... na Mas é reserva, exceção, viu, Chico? eu não fico... Boleirada hoje parece que não esquenta muito, não sei, eu viu? acho que esquenta sim, porque... e o medo de ser negociado, de ser mandado embora, criar um clima ruim dentro do clube. O né? Pato gosta muito de moda, tá nas revistas, aquelas TikTok. revistas TikTok. Os caras estão preocupados muito com isso, Chico. Ele pode ser agora o garoto propaganda da Jequitibá, né? Jequitimar lá. Jequitimar, né? Eu não uso esse tipo de perfume, mas enfim, ele bom. pode ser o garoto propaganda dele. Ele é um bonito garoto E propaganda. outra coisa, a bom. gente cobra de quem tem algo a dar. E o Pato tem algo a dar, ele é talentoso. ele mas é. aí talvez entre essa questão que a Michelle está falando. Será que o cara se incomoda colocar a bundinha no banco? Tem que se incomodar sim, tem que sentir o golpe, né? E não é só o Pato, não. Sinceramente, tem hoje muito jogador que a gente vê no banco, parece que não faz fala em fundo. Tipo, eles estão Os mais jovens, né? Os mais jovens. O Pato já tá Não, na a hora outra de- geração, imagina botar um, sei lá, um Vampeta no banco, um Marcelinho, Vixe Maria, Nossa Edmundo. O Edilson não fez Dava no uma banco nem pro fumaça Romário. enorme. Não, Nem pro Romário. quem foi que falou pro treinador assim, se você me tirar do jogo, eu te mato? Acho que foi um que falou pro Luxemburgo na seleção, não é? Um negócio assim. O Leão pro Filipe Nunes falou isso, né? Olha, tinha 20 anos. Acho que o foi Leão. isso. Alguém falou pro Leão que ele não ia Ele falou jogar. assim, olha, é o seguinte, no banco eu não fico, e se você me colocar no banco, eu quebro a cara. Aí ele falou assim, não, mas eu queria te avisar que você é o titular, não. Isso e aí. o Leão nunca mais saiu do gol do Palmeiras até encerrar a carreira. né? E só para arrematar, né, Mi? Não sei o que pensa o Chico, a troca entre o Everton e o Luciano, para mim, é uma troca excelente. Agora, se os dirigentes de Cruzeiro, de Grêmio e São Paulo ficarem com esse mimimi, isso. todo mundo vai perder, Chicão. Eu acho que era uma Concordo troca com caia você, como uma luva. Concordo com você. Inclusive o Luciano passou pelo Corinthians, que é um time muito mais difícil de jogar que o São Paulo, e se saiu bem, né? Fez gols, eu me lembro que contra o Goiás ele entrou, estava 2-2, ele entrou e fez 3 gols, foi 5-2. Teve uma boa fase no Corinthians. Teve uma boa fase no Corinthians, então eu acho que ele devia sim vir para o São Paulo. E o Everton podia ganhar novos ares no Grêmio, né? Novo contato agora. Assustou, hein? Falei, o que eu fiz aqui? Novo contato com o Marcelo Bazejo, que vai contar pra gente como que o São Paulo aproveitou todos esses dias sem entrar em campo, né? Pra preparar o time que amanhã enfrenta o Fortaleza do Rogério Ceni. Fala, Marcelo. É isso, Mi. Voltamos a falar sobre o São Paulo. Informação importante. Fortaleza confirmou que nenhum jogador testou positivo no exame para detectar o coronavírus. Então, todos liberados para enfrentar o São Paulo amanhã. Pelo menos esse jogo deve ocorrer, ao contrário do que aconteceu no último fim de semana. E olha, o time comandado pelo técnico Fernando Diniz está precisando entrar em campo. Faz 2 semanas que o São Paulo não disputa uma partida oficial e os torcedores aí estão receosos. Será que o tricolor perdeu o ritmo de jogo tão importante para esse início aí do Campeonato Brasileiro? E o Pablo, artilheiro do São Paulo nesse ano com 6 gols, está voando, comentou um pouquinho sobre isso. Vamos ouvi-lo. Foi muito proveitoso para nós, tivemos um tempo em Cotia, a ferida cicatrizando naquele período que foi muito difícil para a gente, naquela derrota. E a gente já era para ter jogado um jogo contra o Goiás, acabou não acontecendo, infelizmente, mas a gente entende o que foi feito. Mas a gente tem que estar muito bem preparado para esse jogo agora e esquecer que estamos nesses 14 dias, porque os 14 dias foram muito importantes para a gente em relação ao treinamento. Conseguimos treinar, conseguimos fazer as coisas, fomos cobrados, enfim. E precisamos voltar a vencer e começar o campeonato vencendo é de extrema importância. Tá aí o Pablo, que amanhã no Morumbi deverá formar uma dupla de ataque com Vitor Bueno. Fernando Diniz deve realmente mudar a formação do São Paulo, que desde quando ele assumiu vem jogando no 4-3-3. Dessa vez, São Paulo deve entrar em campo num 4-4-2, formação nova com Lisiero no meio-campo, tirando o Alexandre Pato da equipe titular. São Paulo que entra em campo super pressionado, precisa vencer e mostrar à torcida que não perdeu o ritmo de jogo, se redimir com os São Paulinos, que até agora estão furiosos por causa da eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista para o modesto Mirassol. Meus amigos, com vocês.
Primeira vez que o Rogério Ceni não vai se encontrar com a torcida do São Paulo. Porque não pode entrar ninguém. Não pode entrar ninguém, e a torcida sempre reverenciada. É uma experiência nova que ele já viveu jogando contra o São Paulo, dirigindo o Fortaleza, lá em Fortaleza, e no próprio Morumbi, mas com torcida. Só que dessa vez ele vem para casa dele, não é? E a gente fica numa expectativa, e o Rogério obviamente deve estar de olho, não no lugar de ninguém, mas para o futuro. O Rogério tem o desejo de trabalhar no São Paulo com a saída do Leco. Com o término do mandato, é muito provável e é sempre uma atração. E o Rogério, pelo profissional que é, não que ele vá se empenhar mais para vencer o São Paulo, mas com certeza tem uma exigência maior do profissional, Chico. É evidente que ele sabe o quanto é importante uma vitória, por exemplo, do Fortaleza dele, Rogério Ceni, em cima do São Paulo, em termos de repercussão. Vai todo mundo citar, falar do trabalho do Rogério, que é um ótimo trabalho. É um ótimo trabalho. O grande equívoco, no meu entendimento, que o Rogério teve nesse início de carreira foi quando ele aceitou o desafio, mas eu acho que era viável também, de ir para o Cruzeiro, acabou quebrando a cara, a boleirada lá, os mais experientes engoliram o Rogério. Mas o Rogério está fazendo um belíssimo trabalho e futuramente será o técnico do São Paulo, não tenho nenhuma dúvida. Mas é difícil para o Rogério Ceni, que toda vez que ele entra na casa dele e olha para a parede, está cheio de troféu, tudo que ele ganhou pelo São Paulo. Quer dizer, é difícil esquecer o São Paulo. Eu acho que ele não vai se abalar agora como técnico, mas ele tem uma ligação muito forte com o Tricolor. Né? Tem. E resta esperar o que ele vai fazer com o Fortaleza. Eu acho até que se o São Paulo bobear, o Fortaleza ganha. Não, e assim, o São Paulo precisa dar uma resposta, né, gente? A gente não pode esquecer... E o futebol existe a cobrança e ela tem que ser feita. Não adianta o seu Daniel Alves aparecer depois de uma semana, falar do marketing do São Paulo. O São Paulo pagou um dos maiores micos da história, vem pagando um dos maiores micos da história. Derrota para o Mirassol. Derrota para o Mirassol é imperdoável. É imperdoável. Não é? Maior posse de bola não pode. Quem é que jogava no Mirassol? Com todo respeito ao Mirassol, a gente falou aqui. Era um catadão. Uber. O time foi montado no WhatsApp, gente. Porque voltou a pandemia, tá? O Mirassol teve que... aqui não e é. o Zé Roberto, que estava na Bahia, você quer jogar, você quer jogar contra o São Paulo? Mas eu não posso treinar, porque eu tô fazendo as corridas aqui. Mas vem depois das corridas que você fizer, vem aqui e tal. Foi assim, gente. E o cara fez 2 gols. Foi assim. Parabéns, Catalá, que é o técnico do Mirassol. Deu um nó no São Paulo. Foi eleito aí um dos melhores técnicos do campeonato, ao lado do Vanderlei Luxemburgo. O próprio Barolo, né, que representa muito bem a torcida do São Paulo, abraço ao Barolo, fez um raio-x domingo no Mesa do São Paulo, que a situação é dramática. E por isso que eu acho pouco essa história de, tirou só o Pato. Podia ter tirado qualquer um, porque todo mundo participou desse vexame contra o Mirassol. O São Paulo tem que dar uma resposta à sua torcida. Inclusive o seu Reinaldo, né? O seu Reinaldo que saiu de campo dando risada. A galera do TikTok, né? Exatamente. O Barolo mesmo disse isso, que é um absurdo o que o Reinaldo fez. Devia ser multado, né? 40% do salário. Ou seja, a torcida São Paulina, ela tá meio assim, já transbordou. A gente está falando do São Paulo, tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores. Ele não está cobrando, com todo respeito, o Mirassol. É ao contrário, a cobrança é em cima do São Paulo. Então o Diniz também tem que ficar atento. É verdade que para ele a batata só assa se acontecer mais alguma catástrofe, porque o Leco não vai mexer mais no São Paulo até o final do ano. Não é? Porque o Leco vai sair por força da eleição, ele encerra o mandato, não pode ser reeleito, e a partir daí a gente vai ver o que vai acontecer. Quem são os futuros candidatos? O Casares? Por enquanto, o Casares. O doutor Marco Aurélio Cunha, há uma possibilidade, mas também não há uma confirmação. Só tem um candidato? Por enquanto, oficial. O Marco Aurélio Cunha não vai entrar para perder. Ele vai entrar para ganhar. Como ele saiu vereador, ele falou, eu vou tentar ser vereador a primeira vez, mas não vou perder. E não perdeu, entendeu? Não perdeu. Se reelegeu a segunda vez, mas no meio do mandato resolveu ir para a CBF. Ele está na CBF, é verdade. Será que ele vai querer ir para o São Paulo? Não, ele saiu agora, ele saiu da CBF, doutor Marco Aurélio, e ele pode ser que volte mesmo realmente para o São Paulo. São duas pessoas aqui... Eu gosto muito dos dois, Respeito muito os dois, são duas cabeças boas. Né? Tanto o Casares, doutor Marco Aurélio Cunha, que o São Paulo possa se reencontrar, voltar ao patamar que ele merece. O Marco Aurélio Cunha é mais boleiro, né? Porque ele foi médico de clubes, né? Bragantino, Santos, dirigente São Paulo. Diretor de futebol. Diretor de futebol. Então ele é mais boleiro
que o Casares. O Casares foi muito atuante, é um cara muito atuante também, um cara que fala a linguagem do povo, assim, ó, eu gosto muito, são dois nomes que me agradam. Os jovens do Morumbi. São dois nomes que me agradam muito. Os dois ligados ao Juvenal Juventus, porque o Dr. Marco Aurélio Cunha foi genro, Sim. né? Genro. E o Casares também trabalhou todos participaram da gestão do Juvenal. Todo mundo lá é filhote do Juvenal, né? Agora sim, eu sou de uma época que o São Paulo era aquele time imbatível, ganhava tudo, era mundial, era Raí, sabe? Era uma sensação, deixava Corinthians, Palmeiras, tudo no chinelo. Mas eu vi sabe, isso. Michele, quanto tempo levou o Raí para se adaptar ao São Paulo? Quanto? 2 anos. É mesmo? 2 anos. Ou depois adaptou, ficou uma Isso, ele se beleza. adaptou quando chegou o Tele.